Pessoal, o filme do Flash foi exibido na CinemaCon e a gente tá começando a ter as primeiras reações do filme. É o melhor filme da DC desde Cavaleiro das Trevas? O melhor filme da DC desde Lego Batman? Vamos ver bastante o que o pessoal tá falando aqui nas reações, mas também não é só isso, porque, gente, teve um outro trailer do Flash. É isso mesmo, uma espécie de trailer 3. Só que esse trailer só foi postado na conta do YouTube da Warner do Japão. E é completamente diferente. Todas essas cenas são diferentes e tem um monte de cena inédita. E por isso a gente também vai analisar esse trailer. E além disso, vamos passar a limpo todas as novidades da Warner e da DC durante o painel da CinemaCon. Porque só foram muitas coisas mesmo. E dito isso, roda a abertura e vamos começar. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então aqui ó, vamos começar com as reações do filme do Flash. Que olha só, até o momento foram sensacionais. Eu já tava esperando por isso. Comparações com o melhor filme da DC desde Cavaleiro das Trevas. Eu sabia que iriam falar isso e falaram. Mas não só um, vários falaram. Aqui o Scott Menzel. O Flash é, sem dúvida, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Sem brincadeira, Flash é a melhor experiência de cinema, pois tem um pouco de tudo. Ação, emoção, coração, humor e muita nostalgia. Estão elogiando bastante Ezra Miller, como os dois Barrys, né? E do Michael Keaton e da Sasha Calle. E essa crítica aqui do Scott Menzel, ela vai se repetir em algumas outras, que é essa questão de elogiar o Michael Keaton e Ezra Miller. São dois que tá todo mundo elogiando. Principalmente, assim, o Michael Keaton, que quando ele aparece, ele rouba a cena com o tom do Danny Elfman e tudo mais. Aqui, ó, Eric Davis. É tremendo. Esqueça DC. É um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Então aqui ele tá comparando até com filmes da Marvel. Sequências de ação fantásticas, ótimo elenco, muitos detalhes, estou em lágrimas. Tudo que você deseja em um filme super-herói e muito mais. Aqui o Scott Mantz. Um dos melhores filmes da DC. A combinação perfeita de ação, humor e coração. Muitos wows e momentos de arrepiar. Ezra Miller soberbo e que Michael Keaton ainda tem. Aqui a página Cinepop, que é uma página brasileira. Assisti The Flash e venho trazer as primeiras impressões. Os rumores estavam certos. O filme é incrível, estupendo, uma das melhores coisas que já vi na vida. O roteiro consegue te fazer chorar rios, rir horrores e se apaixonar e se divertir. A interação entre os dois Flashes é de longe a melhor coisa. O pessoal do Omelete também assistiu o filme e disse bem assim, ó, é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Tenho ouvido bastante isso recentemente. E agora que vi o filme, posso falar também. The Flash é um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos. Somando Marvel e DC, desde Superman 78. E quem falou isso aqui foi o Forlani do Omelete. Aqui o Steven Weintraub. O Flash é fantástico. Eu sei que Ezra Miller cometeu vários erros antes, mas ele está tão bem nesse filme. Andy Muschietti conseguiu fazer algo especial. Dedo positivo. Jermaine Lusser. Sim, o Flash é tão bom como os rumores apontavam. É de volta ao futuro e encontra Homem-Aranha sem volta para casa, com humor e coração dos dois. Se alguma coisa, ele pode ser um pouco ambicioso demais, mas é incrivelmente satisfatório e divertido. E aqui tem uma crítica do Jeff Sneider, que é a única que eu encontrei que tem alguma coisa mais negativa. O Flash, a primeira hora é fantástico, tem o tom absolutamente perfeito. Ezra, ótimo, heróico, divertido, emocionante, mas a última hora, daí as palavras dele, né? Terrível. Uma confusão total que vai fazer você se perguntar, o que diabos está acontecendo? O fanservice e o problema de vilão da DC atacam novamente. E no geral ele ficou com sentimentos mistos com o filme. Outro aqui, Rob Keyes, também achou que é um dos melhores filmes de todos os tempos e que serve como uma ponte perfeita do antigo DCU pro novo DCU que vai acontecer. E aqui ele deu um adjetivo que eu nunca esperei ver do filme do Flash. É o filme mais divertido da DC. E aí temos outras críticas do Humberto Gonzalez, que acredite no hype, que ele também gostou, e que ele diz que é o melhor filme de super-herói, tirando os filmes do Nolan lá do Batman. Sean Connell também gostou, Brandon Davis também gostou bastante do filme. Enfim, assim, ó, 90% só críticas positivas e críticas muito positivas. Mas assim, ó, o que realmente me surpreendeu foram os comentários de que esse é um filme extremamente divertido, com um tom que algumas pessoas até comparam com Vingadores. E depois quando eu falar do trailer japonês do filme do Flash, que tem outras cenas bem de humor, eu acho que assim, eu consegui entender que esse filme tem bastante humor.
Ele vai ter esse lado emocional bastante, mas ele vai tentar sempre equilibrar tudo ao mesmo tempo. O humor com as cenas de ação, com a parte emocionante. E para 95% dessas pessoas, o filme equilibrou isso perfeitamente. Aquele que não gostou tanto foi o que achou que o terceiro ato se perdeu, justamente quando um desses fatores se desequilibrou. Mas, de qualquer jeito, as reações muito, muito positivas. Ah, Gabriel, mas essas reações são sempre positivas. Sim, Gabriel Colino do Mal, isso é verdade. Não dá pra querer achar que só porque teve, tipo, 95%, que agora de fato é o melhor filme desse Cavaleiro das Trevas. Quem vai dizer isso é você. Cada um tem a sua opinião. Eu posso assistir e dizer que é. O Marcelo pode ir e dizer que não é. Realmente depende muito. Mas assim, eu fiquei muito confiante que a imprensa, de uma forma geral, gostou muito. E depois, quando a gente for ver lá no Rotten Tomatoes, né, se o Rotten Tomatoes influencia alguma coisa no público e na bilheteria, eu acho que o Rotten Tomatoes desse filme vai ser bem alto. Tá com cara aí de ser tipo The Batman, né? 85% pra mais. É o que eu tô contando com isso. Eu espero, pelo menos, que seja isso. Ah, Gabriel, mas eu não aguento mais essa comparação com o Cavaleiro das Trevas. Olha, assim, eu também não aguento mais. Eu acho que é uma frase que virou até uma piada, assim. As pessoas falam, mas elas não querem levar a sério essa frase. Como piada, eu acho que funciona. Como tentar querer dizer alguma coisa, tentando falar sério, acho que não funciona mais. Sabe aquela história do menino que fica gritando que é um lobo, toda semana tem um lobo, daí no final ninguém mais acredita nessa história? Eu não acredito mais nessa... É o melhor filme desse Cavaleiro das Trevas. Não acredito mais nessa frase. Até porque a gente teve outros filmes muito, muito bons da DC. Principalmente ali o The Batman e o Coringa. Eu, sinceramente, não sei se o Flash vai ser melhor que The Batman e Coringa, né? Tomara que seja. Por ser um filme mais super-heróico, por ser um filme mais aventura, na qual a duração é bem menor que o The Batman, eu acho que a recepção do público pode ser até melhor que a do The Batman. Porque é um filme mais, entre aspas, super-heróico, sabe? Mais divertido, mais leve, com uma trama que ainda se leva super a sério. Porque não me parece que vai ser tipo Shazam, mas ainda vai ter diversão, não é Snyder. Me parece realmente que o filme do Flash é a ponte entre um filme do Shazam e um filme do Snyder, sabe? Tá bem no meio. E sabe, isso é um equilíbrio difícil de conseguir. E eu acho que esse filme, pela reação tão ampla, conseguiu, pelo menos por parte da crítica. A gente sabe que crítica e público em geral são, tipo, entidades completamente diferentes, que entendem filme completamente diferente. Vamos ver como que o público vai reagir, mas olha, eu tô bem confiante e eu já esperava essa reação bem positiva. E ela se confirmou, que bom, até foi um pouco mais do que eu tava esperando, na verdade. Então, que bom pro filme Flash, ele conseguiu o que ele precisava ter no dia de hoje, da CinemaCon. Agora vamos ver as próximas etapas. Mas comenta aí se vocês acham que o filme do Flash vai ser o melhor filme desde Cavaleiro das Trevas. E ok, era isso que a gente ia falar sobre as reações. E agora vamos falar desse trailer japonês do filme do Flash. Como eu disse, o trailer japonês do filme do Flash foi postado no canal da Warner, do Japão. E esse vídeo tem 1 minuto e 51 segundos. Ele é bem menor do que o trailer que foi postado na conta da DC, mas ele tem muito mais cenas inéditas. Sem falar que todo o trailer é narrado em japonês, que eu acho muito mais legal. Você fica com muito mais vontade de ver o filme com a empolgação do narrador japonês ali. Flash! Esse cara é demais. E assim, ó, eu não vou fazer react aqui porque eu já assisti o trailer, mas eu vou passar cena por cena aqui pra gente analisar ele. A primeira cena é essa do Barry, que ele parece estar numa cafeteria, e pelas roupas dele, né, parece que ele tá indo trabalhar. Lembrando que esse filme teve uma HQ prequel, que a gente vê justamente o Flash tendo que lidar com a sua vida de trabalho e a sua vida como herói. Mas enfim, aqui nessa cena o Flash recebe uma ligação, e é bem provável que essa cena seja bem no início do filme, com alguém avisando ele sobre o que está acontecendo em Gotham City. Talvez seja até um membro da Liga da Justiça entrando em contato com ele. E isso porque na cena seguinte, a gente vê o Flash já com seu uniforme e se preparando para correr. Achei muito legal essa cena aqui, que ele levanta um pouquinho as botas e sai a energia da bota ali como se estivesse pulsando força de aceleração. Muito legal isso. E aí tem essa cena que é total Sam Raimi, que o Flash vai fazendo uma pose bem exagerada pra correr. A própria câmera é bem Sam Raimi, que vai fazendo um movimento levemente pra cima pra destacar o personagem. E aí quando você pensa que vai ter uma cena épica dele correndo, tem uma interrupção com fãs do Flash aparecendo e dizendo que gostam muito dele. E com isso a gente vê que esse Flash do DCU, né, ele é muito tímido. Que ele fica com as mãozinhas fechadas, parece que ele não sabe muito bem o que falar. Mas o ponto dessa cena toda é pra mostrar que o Flash já é um herói estabelecido ali em Central City. E a vibe toda da cena é muito camp, né? Meio Batman de 66, meio Sam Raimi, Superman do Donner. Acho que esse tipo de cena expõe muito o estilo que o Andy Muschietti tá se inspirando, sabe? Porque isso daqui foi com certeza muito Sam Raimi, muito Homem-Aranha 3. Tem uma cena igualzinha no Homem-Aranha 3, não tem?
Bem, daí dá o logo do Flash com o texto em japonês. E aí tem aquela cena da ponte que o Flash tá correndo, mas tem um take diferente. Que é esse aqui que a gente só vê as pernas do Flash e ele tá numa movimentação bem rápida, sabe? É tecnicamente um slow motion, porque eu acho que o Flash ele tá caminhando mais rápido que isso. Mas pra nós não parece um slow motion, sabe? Parece que ele tá mexendo as pernas no ritmo normal, só que extremamente rápido. Mas bem, é na cena seguinte que a gente vai começar a ver várias outras coisas novas. Porque vai ter essa conversa do Barry do DCU com o Barry jovem. E o Barry do DCU vai estar explicando o que aconteceu. Ele vai dizer esse negócio que ele salvou a mãe dele no passado e que ele deveria ter voltado pro seu tempo, mas ele não voltou. Ele voltou pro ano que o Zod vai aparecer na Terra. E que ele não sabe exatamente o que aconteceu. Bem, obviamente o trailer não explica o que aconteceu, mas tem essa especulação de que quando o Flash vai estar voltando para sua linha do tempo, ele vai ser empurrado da Speed Force por uma entidade misteriosa. E essa entidade misteriosa especula-se que seja o próprio Dark Flash. Que o Dark Flash iria aparecer nesse início do filme, e aí, no final, ele iria voltar. Ah, Gabriel, mas por que o Dark Flash precisa fazer isso? Porque assim, ó, na teoria, pelo que a gente sabe do Dark Flash, ele tá constantemente revisando a linha do tempo para executar o seu plano perfeito de salvar todo mundo. E por isso que no filme ele vai estar com esse uniforme todo corrompido. Porque já tá tanto tempo correndo na Speed Force, fazendo tanto tempo isso, que ele ficou corrompido. As intenções do Dark Flash vão ser legítimas, ele vai querer salvar todo mundo. Isso é, na teoria, pelo que a gente sabe. Então, empurrar o Flash do DCU para fora da Speed Force é o que esse Flash precisa para executar parte das suas tentativas, né, para tentar salvar todo mundo. Então ele precisa que o Flash saia dessa linha do tempo e apareça ali no ano de 2013. E bem, a cena continua e o Flash jovem pede pro Flash do DCU usar de novo os poderes dele. E é aí que vem um negócio curioso. Porque esse Flash vai aparecer com os raios azuis. E isso é curioso porque esse Flash, ele é o que tem o rastro amarelo. Que a gente inclusive viu em todos os nossos trailers. E assim, por que então ele fica com raio azul? Bem, não tem muita explicação ainda. Talvez seja porque seus poderes foram resetados quando ele voltou em 2013. Ou talvez seja por causa do uniforme que ele está utilizando. Quando ele está utilizando aquele uniforme que foi dado pelo Batman lá na HQ Tie-In, ele fica com raio amarelo. E quando ele não tá usando o uniforme e usa a Speed Force, aí ele fica com raio azul, como geralmente acontece nesse universo. Tem essa piada aqui que o Flash faz um forte, né, com almofadas, que eu acho que essa é uma coisa que toda criança fez quando era jovem. Acho que é daí que vem essa piada. E aí, quando o Flash faz isso, ele acaba olhando pro mural ali do Flash jovem e ele vê fotos da mãe dele e começa a refletir, né, sobre o que aconteceu. Com isso, ele admite, né, que voltou no tempo para salvar a mãe dele, né, tudo aquilo que a gente já sabia, e depois ele afirma que destruiu completamente a história. E enquanto acontece essa frase, a gente vê esse take novo do Flash de frente, e essa cena acontece bem na frente do hospital, lá naquela cena do início do filme, que vai ser em Gotham. E assim, ó, eu gosto muito desse uniforme quando a gente vê de frente com as luzes desligadas. Acho que o uniforme tá bem bonito desse jeito. Aí a gente tem esses takes, né, sobre a ameaça do Zod. E assim, ó, de novo, mais um trailer do Flash, que não fala nada do Dark Flash, e tenta vender o Zod como a grande ameaça do filme. Olha, tô sentindo que isso é uma constante, e talvez eles não revelem aí o Dark Flash no material promocional. E aí a gente tem essas cenas que a gente já tinha visto do trailer antes, mas tem essa cena nova aqui do Flash no meio do campo de batalha contra o Zod. E aqui é outra cena que eu achei que o uniforme tá muito bonito. As cores do uniforme e o símbolo ali que eu acho que realmente estão perfeitos. E esse enquadramento é o enquadramento que eu acho que o capacete fica mais bonito possível. Depois aqui a gente tem 3 cenas envolvendo o Batman Michael Keaton que a gente já tinha visto. E cortamos pra daí cenas do Batman Ben Affleck. E ok, assim, ó, para nesse take. Isso aqui é um frame importante na minha opinião. Porque a gente tem o que parece ser o Zod puxando uma lâmina do traje de batalha dele. E depois a gente vai ver que o Flash jovem, que é o Flash que vai estar vestindo o uniforme do Batman, ele vai estar com uma grande cicatriz no rosto. Será que o Zod vai conseguir atacar o Flash jovem com essa lâmina? Depois a gente tem esse take da Sasha Calle, que a gente já tinha visto num dos spots vazados, só que assim, agora tá em HD e dá pra ver bem melhor. E assim, ó, com certeza essa cena faz parte daquela que a Supergirl sobe, né, pra levar o Barry, né, pra aqueles raios. Só que assim, ó, tem algumas pessoas, né, jurando que é o corpo do Henry Cavill. Assim, ó, eu acho muito difícil que seja o Henry Cavill, porque a gente tinha um vazamento. E o vazamento detalhava precisamente uma cena que a Supergirl, durante uma tempestade, levava o corpo do Barry que estava queimado pra cima. E é exatamente o que a gente vê aqui. A gente vê o corpo de uma pessoa queimado sendo levado pra cima. Só que assim, ó, daí veio o argumento contra.
E o argumento contra é que estão dizendo que o Barry não tem esse corpo aí, principalmente esse peitoral. E que esse peitoral estaria de acordo com o peitoral do Henry Cavill. É muito difícil de analisar essa cena, porque a pessoa que a Supergirl está segurando não é uma pessoa que está simplesmente parada. É uma pessoa que está estirada, com o corpo para trás, sabe? Eu não acho que seja o Henry Cavill. Eu até acho que o Henry Cavill vai ter um cameo de alguma forma, que é o que falaram nas bolhas lá do Hipertempo. Agora, ele aparecer numa cena-chave emocionante envolvendo a Supergirl, me parece bem mais difícil. Tudo leva a crer que essa cena é o Barry. Aí vai ter essa cena muito rápida da Supergirl voando no meio de uma terra. E essa cena me parece uma referência direta ao Homem de Aço. Lembra quando o Superman ganha seus poderes pela primeira vez? Ele sai lá da parte do gelo e começa a voar pela terra? Ele passa por uma área que tem um deserto. E me parece que essa cena é exatamente no mesmo local. E aí eu tô achando que esse filme pode ter vários paralelos com o Homem de Aço, já que é como se fosse uma versão alternativa do Homem de Aço com a Supergirl, e eles recriarem os mesmos planos. Acho que isso é uma possibilidade bem forte nesse momento, porque isso daqui tá igual. Isso aqui tá igual, com certeza é uma referência. Bem, aí dá essa cena do trio que a gente já tinha visto antes, e aqui sim, a gente vê o Barry jovem, né, com o uniforme do Batman, pela primeira vez com uma máscara em alta definição, bem visto, e detalhe pra cicatriz que eu falei antes, que eu acho que é a tal da cicatriz que o Zod pode fazer no rosto dele. E vejam só como que é cinema essa cena, né? Demais. Bem, seguindo aqui a gente tem a Sasha Calle gritando, falando o que você fez, que a gente já tinha visto. O Batman, Michael Keaton ajoelhado, que a gente também já tinha visto. Só que é aí que pega. A gente tem uma outra cena daquela que o Barry jovem tá conversando com o Barry mais velho. E o Barry jovem, ó, ele vira o rosto e a gente vê uma grande cicatriz no rosto dele. E além disso, se você olhar pro ombro dele, e eu juro que eu não tinha percebido isso antes, mas ele tem um espinho que sai do ombro dele, muito parecido com o espinho que a gente vê dos bonecos do Dark Flash. E se você olhar pros bonecos do Dark Flash na parte do rosto, você vai ver que também tem uma espécie de semi-cicatriz exatamente no mesmo lugar que esse Barry tem. Então assim, meus amigos, é muita coincidência para não ser. Me parece agora que realmente o Flash jovem vai ser o Dark Flash no final do filme. E ele vai estar nesse mote aí de que ele tem que salvar todo mundo, não pode deixar ninguém morrer, o que vai resultar na criação do Dark Flash. Tem 95% de certeza que é isso que vai acontecer. E aí, cena seguinte, outra cena do cinema, que a gente vê que o Flash tá correndo tão rápido que as pernas dele estão fazendo um efeito que parece que ele tá indo ao contrário. E aqui eu até mostrei isso aqui pro Marcelo, e ele acha que isso daqui é no início do filme, quando o Flash vai voltar no tempo pela primeira vez. E olha, eu acho que ele tem razão, acho que é uma forte possibilidade. Isso daqui é ele voltando no tempo pela primeira vez, né, pra salvar a mãe dele. Ou talvez seja no final do filme, quando ele retrocede uma última vez pra, né, tirar o negócio de tomate e a mãe dele acabar morrendo mesmo. E bem, seguindo aqui, a gente tem algumas outras cenas que a gente já tinha visto antes, mas tem esse outro take diferente do Batman Ben Affleck, e a gente consegue ver que eles estão numa ponte. E bem, isso é totalmente de acordo com uma entrevista do Ben Affleck, dizendo que ele seria salvo pela Mulher Maravilha numa cena da ponte. E tudo indica que essa seja a cena, e que essa cena da Mulher Maravilha, no final das contas, não tenha sido deletada. E a última cena é o Flash jovem, usando o poder ali da Speed Force contra um soldado do Zod. E depois disso, termina o trailer. E de novo, achei esse trailer muito bom, e eu só tô tentando entender, né, por que o trailer japonês é assim tão diferente do trailer do resto do mundo. Será que é porque eles entendem que o mercado japonês é tão diferente que eles precisam fazer um trailer totalmente diferente? Essa é a única explicação que eu consigo pensar. Mas de um jeito ou de outro, não tô reclamando. Eu achei o trailer bem legal e por mim pode fazer mais vezes isso. Não é sempre que isso acontece. E eu, sinceramente, achei bem legal isso daí. E beleza, agora sim vamos falar das outras novidades envolvendo o painel da Warner e da DC. Porque além do trailer do Flash, o Zaslav tava no palco principal ali da CinemaCon, e ele que foi o encarregado de começar a palestra da Warner. E pelo que eu andei pesquisando, isso é algo incomum dentro da CinemaCon. Porque geralmente quem realmente fala pela empresa são os executivos dos estúdios. Só que nesse caso foi o CEO da Warner. E isso daqui, pelo que eu pesquisei, nunca tinha acontecido na CinemaCon desde os anos 2000. E isso daí, no final, com certeza aumentou o prestígio que a Warner conseguiu em cima desse evento da CinemaCon. Porque só, o Zaslav, na verdade, ele se saiu muito bem nessa apresentação. Começou falando de cinema, ele disse que está nesse processo de reconstrução da Warner para continuar lançando filmes no cinema, e que na gestão dele, a Warner não vai fazer filmes para streaming. E que eles não acreditam nisso. O negócio da Warner é fazer filmes pro cinema
E mesmo que esses filmes demorem para aparecer no stream da Warner, a Max, ele entende que essa é a melhor forma da empresa prosperar. E quando ele disse isso, muitas pessoas aplaudiram ele. E bem, claro que a gente tem que entender um pouco o contexto dos aplausos. A CinemaCon já é um grande evento para falar do cinema. E dentro ali de Hollywood, né, sempre existe a preferência dos grandes diretores, dos grandes produtores e dos atores de lançar os filmes sempre no cinema. E não no streaming. Eles entendem que é uma categoria abaixo de filme. Se isso é verdade, se isso não é verdade, não sei. Mas é assim que eles entendem. E o Zaslav falou exatamente o que todo mundo queria escutar. Depois disso, né, para mostrar que a presença da Warner é realmente muito forte na CinemaCon, a Warner começou a falar do catálogo de filme dela desse ano e do ano que vem. Não foi só desse ano como eu estava especulando. Então a Warner fez muito mais. Ela falou de Duna, os filmes da DC, os filmes lá daquele universo de terror do James Wan. A Warner veio pra CinemaCon pra mostrar conteúdo, sabe? E ela mostrou conteúdo. Porque sempre que ela mostrava, sei lá, o trailer da Barbie, não era só o trailer da Barbie, era o pessoal que trabalhou no filme. E bem no início do evento, o Zaslav disse que a gente teria muitas novidades envolvendo DC no final da apresentação. E dito e feito, os últimos 30 minutos, mais ou menos, foi só sobre DC. E o Peter Safran apareceu no palco ali pra falar de DC, e o James Gunn apareceu através de vídeo, porque ele não pôde comparecer por causa da turnê, né, de divulgação do filme Guardiões da Galáxia 3. E foi aí que o trailer do filme do Flash foi exibido, e os outros dois filmes da DC também tiveram novidades, o do Besouro Azul e o do Aquaman. E o ponto principal do filme do Aquaman, que o próprio James Wan falou, é que esse vai ser um filme de aventura bem leve, com um foco muito grande na relação do Aquaman com seu irmão, o Ocean Master. E que o vilão do filme vai ser mesmo o Arraia Negra. Também vai ter essa questão de que o Aquaman vai ter um filho com a Mera e que a grande jornada pessoal do Aquaman vai ser de realmente tentar conectar o mundo da superfície com o mundo subaquático. Porque no primeiro filme ele se conectou com o mundo subaquático, mas a relação com o mundo da superfície pouco foi falado. E me parece que é agora, né, que eles vão começar a debater esses dilemas pro Aquaman. Segundo a descrição do trailer do site Deadline, o trailer vai começar com o Aquaman perto da sua casa naquele farol que a gente tinha visto no primeiro filme. E ele vai estar meio que lembrando da vida junto com seu pai, né, o Tom Curry. E que além desse drama da superfície, também vai ter o drama subaquático, com uma grande cena de batalha acontecendo debaixo da água no Ártico. A outra coisa que eles também destacaram é a questão da relação dos irmãos lutando contra o Arraia Negra. Porque o Arraia vai conseguir de alguma forma atingir o Orm, e o Aquaman vai ficar pé da vida com isso. E ele vai dizer bem assim, ó: ninguém atinge o meu irmão além de mim. E o Orm vai pedir pro Aquaman não chamar ele de irmão, muito embora eles sejam, né? E esse novo vilão que eles estão chamando aqui de Black Trident, ele diz que vai destruir o Aquaman e todo mundo que ele ama. E além disso, eles também falaram, né, que a Mera vai sim aparecer também em cenas de batalha. Porque o pessoal tava especulando que talvez ela nem fosse aparecer em cenas de batalha, só no início do filme deu. Mas pelo jeito não, ela vai aparecer até em cena de batalha. E bem, o ponto aqui é que o Aquaman tem um filho. E a gente sabe lá da clássica história dos anos 70 que o Aquaman perde o seu filho justamente num plano do Arraia Negra. Então assim, será que esse filme vai adaptar de alguma forma essa perda do filho do Aquaman? Assim, ó, eu sinceramente acho que seria uma história muito pesada. É porque o próprio James Wan tá falando, né? É um filme de comédia, mais leve. Acho bem difícil, né, que o filho do Aquaman morra. Mas de qualquer jeito, muito conveniente desse vilão chegar e dizer que vai atrás das pessoas que o Aquaman ama. O que eu acho que vai acontecer é que ele deve ir atrás do filho do Aquaman, e o filho do Aquaman vai estar em algum momento em apuros, mas no final ele vai ser salvo pelo Aquaman. E aí, meus amigos, será que vão fazer aquela cena do desenho da Liga da Justiça, que o Aquaman, para salvar o filho dele, corta a mão e coloca um tridente? Se no final esse for o último filme do Jason Momoa como Aquaman, e não colocarem aquele gancho, aquela garra, o tridente, seja lá como for, na mão do Jason Momoa, cara, vai ser um dos maiores desperdícios. Tem que ter isso, todo mundo quer ver isso, e eu acho que tem que fazer, e acho que vai acontecer. Acho que vai acontecer. E beleza, agora vamos falar do Besouro Azul. Assim como o filme do Aquaman, a gente também teve pessoas representando o filme do Besouro Azul pra falar, né, da expectativa do lançamento do filme. E também teve um trailer do Besouro Azul. Só que, infelizmente, esse trailer eu não consegui encontrar nenhuma informação da descrição dele. Apenas encontrei algumas ideias gerais do que acontece nele. Aqui o portal brasileiro Cinepop, que também tá na CinemaCon, disse bem assim, ó, que o trailer começa mostrando Palmeiras City, que eu acredito que seja aquele mesmo take que a gente já tinha visto no trailer 1, mas depois a gente vê algumas diferenças, como a transformação completa da primeira vez que o Raimi, né, usa o uniforme do Besouro Azul. E que existe uma explicação maior do traje, e que isso é explicado pela Bruna Marquezine.
E assim, ó, eu não consegui encontrar ninguém dizendo qual que é essa explicação. Mas eu imagino que essa explicação seja um negócio da tecnologia Reach. Que a tecnologia Reach se infiltra no planeta, pega uma pessoa, se adapta à pessoa, faz o uniforme de acordo com a pessoa, e aí, de fato, começa o plano de invasão dos Reach. Que é aquilo que eu falei uma vez, se parece muito com o Saiyajin. Os Saiyajins mandam um representante no planeta, dependendo do nível do planeta, vai 1 ou vai 10. A grande diferença é que eles mandam essa tecnologia para possuir pessoas que já estão no planeta. É fazer uma conquista de baixo para cima, digamos assim, não de cima para baixo. Então eu tô achando que é mais ou menos isso que vai ser a explicação que a Bruna Marquezine vai dar. O Cinepop ainda disse, né, que a vilã vai aparecer mais e que tem muito mais cenas de ação que a gente não viu no primeiro trailer. E aí, de novo, eu não consegui encontrar uma descrição detalhada dessas cenas. Mas todo mundo que eu vi que assistiu o trailer, todo mundo disse que estava bom. E que era um filme com uma vibe muito divertida. E bem, a gente já tinha visto isso no primeiro trailer. A gente viu a reação extremamente positiva do primeiro trailer. E eu tô esperando e contando até que esse filme ele vá crescendo de hype e que as pessoas comprem muito mais perto ali do lançamento. Porque assim, eu até me surpreendi com isso, mas a reação do Besouro Azul foi bem positiva e eu tô acreditando que as pessoas vão realmente gostar do Besouro Azul. Tô com esse palpite aí, todos os trailers, ninguém reclamou. E assim, é porque o Raimi é um personagem muito bom, o Besouro Azul é um personagem muito legal. Que bom que o pessoal que tava lá no CinemaCon gostou muito do que viu. E bem, gente, ufa, essas são todas as novidades envolvendo o DC. E assim, ó, talvez eu tenha esquecido de alguma outra coisa, e se eu esqueci, por favor, comentem aqui. E claro, também comentem sobre o filme do Flash. Falem das expectativas de vocês do filme do Flash após essas reações. Mas enfim, gente, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe DC! E essa foi a nossa análise do trailer japonês de The Flash. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!